O animal, que não deveria existir, mas existe. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Imagine um lugar onde o tempo parece desistir de passar, como o vácuo gelado do espaço ou o coração de um vulcão. Imagine a Fossa das Marianas, onde a pressão esmagadora transformaria um submarino em uma latinha de refrigerante em segundos, sem qualquer piedade. Pois é, meu caro. O senso comum diz que nada sobrevive ali, mas a verdade é muito mais instigante. E se eu te contasse que existe um ser que ignora as leis da biologia que você aprendeu na escola? Ele desafia a física, a química e principalmente o medo, sendo uma das maiores curiosidades da nossa natureza. Às vezes, a gente se sente pequeno demais diante dos problemas, como se qualquer ventinho fosse capaz de derrubar nossos planos e sonhos. A sensação de fragilidade é um peso morto que muita gente carrega, achando que o mundo é um lugar hostil demais para a nossa sobrevivência. Mas a verdade nua e crua é que você está olhando para o desafio pelo ângulo errado, sem a estratégia certa. O tardígrado, esse herói microscópico, nos mostra que a resiliência não é sobre ser o maior, mas sobre ser impossível de quebrar. Nesta jornada, vamos desvendar os 6 pilares dessa existência impossível, onde a natureza parece ter errado a mão e dado poderes de trapaça. Vou te mostrar como o código desse pequeno titã pode transformar sua mentalidade e te dar uma autoridade inabalável no dia a dia. Ao final desta hora, você não verá mais seus problemas como muros, mas como ambientes perfeitos para você prosperar com força. Essa é a promessa. Transformar sua dor em uma resiliência que ninguém consegue explicar, usando o mapa da sobrevivência extrema. Imagine que você está caminhando por um jardim e, sem perceber, pisa em uma pequena poça de água que abriga um dos seres mais fascinantes que já habitaram este planeta. O tardígrado, esse pequeno urso d'água, é um verdadeiro mestre na arte da sobrevivência extrema. E a sua maior lição não está na força, mas em um conceito que muitos de nós temos medo de encarar: a pausa absoluta. Quando o ambiente ao redor se torna hostil demais, seja por um calor que derreteria metal ou por um frio que congelaria o próprio tempo, esse bicho não tenta lutar contra a maré, ele simplesmente para. Ele entra em um estado chamado criptobiose, onde ele seca quase todo o seu corpo, retrai as patas e desliga o metabolismo a níveis praticamente indetectáveis, transformando-se em uma pequena semente de vida latente. Essa estratégia de morrer temporariamente é o que permite que ele atravesse décadas de escassez e perigo, esperando o momento exato em que a água retornará para que ele possa, então, voltar à vida como se nada tivesse acontecido. É uma das maiores curiosidades da biologia que um ser tão minúsculo possua tamanha resiliência, nos ensinando que, às vezes, para continuar existindo e prosperando, é preciso ter a sabedoria de apertar o botão de desligar antes que o sistema entre em colapso total sob a pressão do mundo exterior. Essa capacidade do tardígrado de entrar em modo avião mental é uma ferramenta de poder que pouca gente consegue dominar hoje em dia, num mundo que exige que estejamos ligados no 220 volts o tempo todo. A gente vive achando que a única forma de garantir a sobrevivência dos nossos projetos e da nossa sanidade é correr mais rápido, mas a verdade nua e crua é que a alta performance exige períodos de silêncio e retirada estratégica. Eu mesmo já passei por situações de burnout pesado, onde parecia que o mundo ia desabar sobre a minha cabeça e a minha criatividade tinha secado por completo. E foi justamente o exemplo desse bichinho que me salvou. Em vez de tentar empurrar o carro no barro com as mãos vazias, eu escolhi me fingir de morto para o barulho social, desativando notificações, cancelando reuniões desnecessárias e me retirando para o que eu chamo de caverna mental por alguns dias. Essa estratégia de isolamento não foi uma fuga, mas sim um ato de resiliência pura, permitindo que o meu software interno se reorganizasse longe das interferências externas que estavam sugando a minha energia vital. Quando você aprende a aplicar esse silêncio estratégico, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser o mestre do seu próprio tempo,
voltando para o campo de batalha com uma clareza que ninguém mais possui, pronto para devorar as oportunidades que os outros, exaustos, deixaram passar. Para você começar a aplicar essa sabedoria agora mesmo, não precisa sumir do mapa para sempre, mas sim criar pequenos rituais de proteção que garantam a sua resiliência no dia a dia. Uma dica prática é a leitura de livros como Foco Deep Work, do Cal Newport, que ensina justamente como blindar sua mente contra a distração e trabalhar em um estado de imersão que poupa o seu cérebro de um desgaste inútil. Comece reservando sessões de 60 minutos de trabalho profundo, sem interrupções, e depois se permita um momento de desconexão total, como se você estivesse entrando na sua própria criptobiose para recarregar as baterias. Entenda que as maiores curiosidades sobre o sucesso não estão no que as pessoas fazem quando todos estão olhando, mas sim na estratégia que elas usam para se preservar quando o caos aperta e ninguém está por perto. É preciso ter o pé no chão para entender que a vida é uma maratona, não um sprint de 100 metros. E saber quando se recolher é o que diferencia o sábio do tolo que queima a largada e fica pelo caminho. Essa proteção interna é o que cria a base para uma existência inabalável, onde a sobrevivência se torna uma consequência natural da sua inteligência e não de um esforço desesperado por atenção ou validação. E se você acha que o segredo de aguentar o tranco para por aqui, espere até ver quem prefere não se esconder e enfrentar o perigo de peito aberto com uma audácia que beira a loucura. Saindo da quietude do nosso pequeno herói microscópico, a gente entra no território de um bicho que parece não ter recebido o memorando sobre o medo e a prudência. O texugo do mel é, sem sombra de dúvida, uma das maiores curiosidades da natureza, porque ele subverte completamente a lógica da hierarquia de poder na savana. Enquanto a maioria dos animais foge ao menor sinal de um predador maior, esse carinha de pouco mais de 10 quilos encara leões, hienas e até as serpentes mais venenosas do mundo com uma petulância que beira a loucura. A grande sacada da sua sobrevivência não está apenas na agressividade, mas em uma característica biológica fascinante. Sua pele é extremamente grossa e, mais do que isso, ela é solta. Isso significa que se um predador o abocanha pelo pescoço, o texugo literalmente consegue girar dentro da própria pele para morder o focinho do agressor, transformando uma situação de morte certa em um contra-ataque brutal. É uma forma de resiliência física que nos ensina que o segredo não é evitar o golpe, mas ter uma estrutura que permita que você continue operando mesmo quando está sob as garras de algo teoricamente mais forte. Essa estratégia de combate é o que faz dele um verdadeiro tanque de guerra em miniatura, provando que o tamanho do seu corpo importa muito menos do que a sua recusa absoluta em aceitar o papel de presa. Trazendo esse comportamento para o nosso cotidiano, a gente percebe que a maioria das pessoas sofre porque tem a pele fina demais para o mundo real, absorvendo cada crítica ou comentário maldoso como se fosse um veneno mortal. Desenvolver a pele grossa do texugo do mel é uma estratégia de mentalidade fundamental para quem deseja manter a sanidade e a autoridade em ambientes competitivos. No mundo corporativo ou social, sempre vai existir aquele veneno externo. Pessoas que tentam te paralisar com julgamentos ou sabotagens, mas a sua resiliência deve ser como o metabolismo desse animal, que simplesmente dorme por algumas horas após ser picado por uma naja e acorda pronto para terminar de comer a cobra. Eu já vi muita gente boa desistir de projetos incríveis porque não aguentou o tranco de um feedback mais duro ou de uma fofoca de corredor. E é aí que a gente vê quem realmente domina a própria jornada. Se você quer ter essa força, precisa parar de se definir pelo que os outros dizem e focar na sua capacidade de reação. Não é sobre o volume do seu rugido, mas sobre a sua incapacidade de ser vitimizado por qualquer circunstância. Lembre-se que o texugo não gasta energia tentando convencer o leão de que ele é perigoso. Ele simplesmente age com tamanha audácia que o predador decide que a briga não vale o esforço. E é exatamente esse o tipo de respeito que você conquista quando para de pedir permissão para ser quem você é. Para colocar isso em prática agora,
Você pode começar a treinar o seu desapego emocional através de ações que fortaleçam sua armadura interna, como o estudo do estoicismo, lendo obras como Meditações de Marco Aurélio, que é um verdadeiro manual de como não deixar o mundo externo ditar o seu valor. Outra estratégia prática é o que eu chamo de exposição controlada ao desconforto. Faça algo que te deixe vulnerável ou que gere julgamento alheio de propósito, apenas para perceber que o veneno da opinião dos outros só te mata se você deixar ele chegar ao seu núcleo. A sobrevivência no topo exige que você seja imune às distrações emocionais que derrubam a maioria, mantendo uma resiliência que é alimentada pela clareza dos seus objetivos, assim como o tardígrado foca no essencial para atravessar o vácuo. Quando você entende que a sua pele é solta o suficiente para você girar e morder de volta os desafios da vida, você para de ter medo das mordidas e passa a ver cada ataque como uma oportunidade de demonstrar sua força. Essas curiosidades sobre o comportamento animal são, na verdade, espelhos para a nossa própria alma, mostrando que a audácia é uma musculatura que precisa ser exercitada diariamente. E se você acha que a imortalidade do espírito termina nessa resistência bruta, saiba que existe uma forma de força que não vem da armadura, mas da capacidade de se tornar novo de novo. Algo que parece mágica, mas é pura biologia de renovação. No fundo dos lagos do México, existe um pequeno mestre que parece ter descoberto a fonte da juventude que os alquimistas tanto buscaram. E ele nos ensina uma das mais profundas curiosidades da natureza: a arte de nunca endurecer. O axolote é um fenômeno conhecido como neotenia, o que, trocando em miúdos, significa que ele escolhe manter suas características de filhote durante a vida inteira, recusando-se a passar pela metamorfose que outros anfíbios enfrentam. Essa estratégia biológica não é um sinal de fraqueza, mas sim o alicerce de uma capacidade de regeneração que deixa qualquer cientista de queixo caído. Se ele perde um membro, uma parte do coração ou até pedaços do cérebro, ele simplesmente reconstrói tudo do zero, sem deixar cicatrizes. Diferente do tardígrado, que foca na sobrevivência através da pausa, o axolote foca na renovação constante, provando que a verdadeira resiliência pode vir da nossa capacidade de permanecer moldáveis e abertos ao novo. É como se ele tivesse um roteiro interno de eterno aprendizado, onde cada célula está pronta para se reinventar caso o ambiente exija uma nova versão de si mesma, mostrando que a vida não precisa ser um caminho de desgaste, mas sim um processo de eterna reconstrução. Imagine se você pudesse tratar cada erro ou perda na sua carreira não como uma ferida permanente, mas como o sinal verde para o seu sistema interno reconstruir algo ainda melhor e mais funcional, mantendo a leveza de quem sabe que o jogo nunca está realmente perdido enquanto houver disposição para recomeçar. Essa mentalidade de aprendiz que o axolote carrega no DNA é o antídoto mais poderoso contra o envelhecimento da alma, algo que muitas vezes acontece antes mesmo das rugas aparecerem no rosto. Muitas pessoas, conforme ganham cargos ou títulos, acabam desenvolvendo uma maturidade rígida, achando que já sabem tudo e que não precisam mais mudar, o que é uma armadilha fatal para a sobrevivência em um mercado que muda na velocidade da luz. A verdadeira resiliência não mora na casca dura, mas na plasticidade mental, naquela curiosidade genuína que nos faz perguntar: por quê? Mesmo quando todos já aceitaram as respostas prontas. Quando a gente perde essa capacidade de se regenerar mentalmente, a gente começa a se tornar um fóssil vivo, preso a métodos que não funcionam mais e a visões de mundo que já caducaram há décadas. Eu já vi muitos líderes talentosos caírem não por falta de técnica, mas por excesso de certezas, enquanto aqueles que mantinham o espírito de eterno estagiário conseguiam pivotar suas carreiras e sair de crises com uma força renovada, quase como se tivessem trocado de pele. Essa estratégia de manter a mente jovem e permeável é o que permite que a gente aprenda com o erro do vizinho e com as curiosidades do cotidiano, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento acelerado que a maioria nem consegue enxergar. Se você quer manter sua autoridade, precisa primeiro garantir que sua capacidade de aprender seja maior do que sua necessidade de estar certo.
pois é na humildade do aprendiz que reside a verdadeira imortalidade das ideias e dos projetos. Para colocar essa biologia da renovação no seu dia a dia, você precisa começar a identificar quem são os fósseis vivos ao seu redor. E mais importante, certificar-se de que você não está se tornando um deles. Uma prática de faro excelente é observar como as pessoas reagem a novas tecnologias ou mudanças de processo. Se o primeiro instinto é o deboche ou a resistência cega, ali existe um sistema que parou de se regenerar e que logo será atropelado pela realidade. Para evitar esse destino, recomendo que você siga a estratégia de ler livros que desafiem suas convicções mais profundas, como Pense de Novo, do Adam Grant, que é um verdadeiro exercício de regeneração cerebral, forçando você a repensar suas certezas. Além disso, tente aprender uma habilidade totalmente nova a cada 6 meses, algo que te coloque no lugar desconfortável de quem não sabe nada, pois isso mantém seus caminhos neurais ativos e prontos para a sobrevivência em qualquer cenário. Eu mesmo, sempre que sinto que estou ficando confortável demais em uma posição, busco um mentor que seja mais jovem ou que venha de uma área completamente diferente, só para garantir que minha visão não está ficando turva pelo excesso de experiência acumulada. Essa abertura é o que garante a sua resiliência a longo prazo, permitindo que você navegue pelas tempestades com a mesma fluidez de um axolote em águas calmas, sempre pronto para se reconstruir. E se você acha impressionante um animal que reconstrói o próprio coração, prepare-se para conhecer o ser que levou o conceito de recomeço a um nível que beira o impossível, desafiando a própria definição de fim. No vasto e misterioso oceano, onde a luz do sol mal consegue penetrar e as pressões seriam capazes de esmagar o aço, habita uma criatura que parece ter sido projetada por um roteirista de ficção científica em um dia de inspiração divina absoluta. A Turritopsis dohrnii, popularmente conhecida como a água-viva imortal, é uma das maiores curiosidades biológicas de que se tem notícia na história da ciência moderna, pois ela detém a chave para um bug no sistema da mortalidade que fascina tanto biólogos quanto filósofos. Enquanto o tardígrado se retrai em um estado de dormência profunda e desidratação extrema para garantir sua sobrevivência em condições que matariam qualquer outro ser, essa água-viva adota uma estratégia muito mais dinâmica, agressiva e visualmente impressionante. Ela simplesmente inverte o sentido do seu ciclo de vida. Quando se sente ameaçada por doenças, ferimentos graves ou até mesmo pela inevitável chegada da velhice, ela inicia um processo celular raríssimo, chamado transdiferenciação, onde suas células adultas e especializadas voltam a ser células jovens e totipotentes. Esse fenômeno faz com que ela retorne ao estágio de pólipo, que é o início de sua existência no fundo do mar, como se estivesse rebobinando a fita da própria vida para começar tudo de novo com o vigor de um recém-nascido. Essa demonstração de resiliência absoluta é um lembrete constante de que a natureza não segue necessariamente regras lineares e que a renovação não é apenas um desejo poético humano, mas uma possibilidade real e biológica para aqueles que possuem os mecanismos certos de adaptação ao meio ambiente. Imagine o impacto existencial de observar um ser que, diante do que seria o seu inevitável fim, escolhe conscientemente recomeçar do zero com toda a vitalidade recuperada, desafiando a entropia e as leis biológicas que regem quase todos os seres vivos conhecidos no nosso planeta Terra, trazendo essa lição profunda para o campo minado da nossa vida pessoal e para a complexidade dos grandes empreendimentos. Percebemos que a capacidade de pivotar, ou seja, de mudar radicalmente a direção quando o caminho atual se mostra um beco sem saída, é o que define quem continua no jogo e quem simplesmente desaparece na história. Muitas vezes, o nosso maior obstáculo para a sobrevivência em longo prazo não é a falta de recursos financeiros ou a falta de talento, mas o excesso de apego a um ego inflado que se recusa terminantemente a admitir que uma versão antiga de nós mesmos já não funciona mais no cenário atual.
Para alcançar a resiliência de uma água-viva imortal, nas suas relações ou na sua carreira, é preciso ter a coragem hercúlea de destruir sua identidade atual, desapegando-se de títulos pomposos, currículos antigos e glórias passadas que hoje servem apenas como âncoras pesadas que te impedem de navegar. A verdadeira estratégia de mestre consiste em deixar que os novos resultados falem muito mais alto do que qualquer discurso nostálgico sobre o que você costumava ser, pois o mercado e a vida não pagam pelo seu passado glorioso, mas pela sua capacidade de gerar valor real e inovador no exato momento presente. Ao explorarmos essas curiosidades da biologia regenerativa, entendemos que o segredo do sucesso duradouro não está em ser imutável e rígido como uma rocha, mas em ser fluido e adaptável como a própria água do mar, permitindo que cada ciclo de crise ou dificuldade seja o combustível necessário para uma reinvenção completa e muito mais poderosa do que a versão anterior. É doloroso deixar para trás quem fomos, mas é esse sacrifício do eu antigo que permite o nascimento de uma autoridade que ninguém consegue derrubar, pois ela não está amarrada a futilidades temporais. Se você deseja aplicar esse ensinamento de forma prática e imediata na sua rotina, comece fazendo uma auditoria rigorosa e honesta das suas crenças, hábitos e projetos, buscando identificar quais deles já deveriam ter sido resetados para garantir a sua resiliência no cenário caótico de hoje. Uma excelente recomendação para aprofundar esse pensamento é o estudo de livros fundamentais como Antifrágil, de Nassim Taleb, que explica detalhadamente como podemos não apenas resistir, mas nos beneficiar do caos e da desordem através de uma estratégia de constante adaptação e aprendizado contínuo. Não tenha medo de matar versões de projetos, ideias ou até amizades que já não geram frutos saudáveis, pois a sobrevivência da sua visão de futuro depende exclusivamente da sua disposição em sacrificar o que é apenas bom em prol do que tem potencial para ser verdadeiramente excelente. Lembre-se sempre de que a renovação exige um desapego genuíno e muitas vezes o que nos impede de voar alto é justamente o peso morto das certezas absolutas que carregamos de uma época que já não existe mais. Assim como o tardígrado sabe que carregar bagagem desnecessária no vácuo é um erro fatal que custa a vida. Eu mesmo já precisei encerrar negócios que pareciam promissores na teoria apenas para descobrir, na prática, que aquela morte estratégica era o fertilizante necessário para que algo infinitamente maior e mais sólido pudesse nascer das cinzas, provando que a imortalidade do espírito reside na sua capacidade de nunca parar de evoluir. E enquanto essa água viva domina a arte de recomeçar o tempo através da biologia, existe um outro mestre dos mares que leva a inteligência e a manipulação da realidade a um nível de descentralização que faz o nosso cérebro centralizado parecer limitado e lento. No vasto e silencioso palco do oceano, onde as correntes ditam o destino de quase todos os seres, existe um mestre da fluidez, que opera sob uma lógica de inteligência que desafia nossa compreensão centralizada de mundo. O polvo é, sem dúvida, uma das maiores curiosidades da biologia marinha, pois ele não possui apenas um cérebro, mas sim uma rede de 9 centros de processamento, onde cada um de seus 8 tentáculos possui autonomia para sentir, provar e decidir o próximo passo sem precisar esperar por uma ordem direta do comando central. Essa arquitetura mental é o que garante sua sobrevivência em um ambiente repleto de predadores, permitindo que ele execute uma estratégia de multitarefa que faria qualquer computador de última geração parecer lento e ultrapassado. Quando um perigo se aproxima, o polvo não apenas foge, ele se liquefaz, atravessando frestas impossíveis com uma elasticidade que redefine o conceito de resiliência física, transformando seu corpo em uma ferramenta de escape que beira o sobrenatural. Diferente do tardígrado, que foca na resistência passiva e na imobilidade para atravessar o caos, o polvo escolhe a presença total e a adaptação ativa, ocupando cada centímetro do seu território com uma consciência descentralizada que transforma a complexidade das marés em um tabuleiro de xadrez, onde ele sempre está vários lances à frente de qualquer adversário que ouse desafiá-lo em seu domínio subaquático.
Essa lição de descentralização é um convite para que a gente pare de depender de uma única fonte de validação ou de uma única estratégia rígida que nos torna previsíveis e, consequentemente, alvos fáceis nas mãos de quem sabe ler nossas fraquezas. O mestre que compreende a força da inteligência distribuída sabe que a verdadeira resiliência vem da capacidade de ter tentáculos em diferentes áreas da vida, permitindo que, se um caminho for bloqueado ou uma fonte secar, os outros continuem operando com total autonomia e clareza de propósito. É a arte de ser fluido como a água, adaptando-se às fendas e oportunidades que surgem no mercado e nas relações, mas mantendo-se firme como a rocha no que diz respeito aos seus princípios mais profundos e inegociáveis. Muitas vezes, a sobrevivência de um grande projeto ou de uma carreira sólida depende dessa agilidade quase mágica em mudar de cor e textura conforme o cenário muda, mimetizando o ambiente para passar despercebido ou para impor autoridade sem precisar de um único grito. Eu já vi muitos estrategistas brilhantes falharem de forma retumbante porque tinham um cérebro pesado demais, incapaz de reagir na velocidade que a maré da inovação exigia, enquanto aqueles que distribuíam sua energia e atenção de forma inteligente, como o povo, conseguiam navegar por crises monumentais com uma tranquilidade que chegava a ser desconcertante para os observadores externos. Essas curiosidades sobre a anatomia da inteligência nos mostram que a rigidez é o primeiro passo para a quebra, e que o segredo para ser verdadeiramente imbatível reside na harmonia perfeita entre a adaptabilidade externa e o domínio interno de quem sabe que o poder real não está em controlar tudo, mas em estar preparado para tudo. Para que você consiga aplicar essa maestria agora mesmo e elevar sua estratégia de vida a um novo patamar de eficiência, é essencial treinar a percepção do ambiente com o faro apurado de quem não se deixa enganar pelas aparências superficiais das situações. Uma ação prática e imediata para desenvolver essa visão periférica é o estudo profundo de obras como A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que é um verdadeiro manual sobre como não ter uma forma fixa, garantindo que o seu oponente nunca saiba por onde você vai atacar ou como você vai se defender. Ao mimetizar o ambiente e mudar de cor conforme a necessidade do momento, você cria uma conexão instantânea com as pessoas ao seu redor, o que facilita enormemente a sobrevivência das suas ideias e a aceitação dos seus projetos através de uma comunicação que se molda à linguagem do outro sem nunca sacrificar o seu núcleo central. Busque diversificar seus interesses e suas fontes de conhecimento para que sua mente tenha múltiplos pontos de apoio neurais, garantindo uma resiliência intelectual que não se estilhaça sob o peso da pressão, mas que se reorganiza com a agilidade de um polvo em meio a um recife de coral em plena tempestade. O tardígrado nos ensinou a arte da paciência absoluta, mas o polvo nos ensina que a ação inteligente e descentralizada é o que nos permite dominar o espaço e o tempo com uma eficácia que poucos conseguem sequer imaginar. E se você acha que a capacidade de mudar de forma física e de pensar com cada membro é o ápice da adaptação biológica, prepare-se para conhecer um ser que elevou a manipulação da realidade a um nível sonoro tão perfeito que é capaz de dobrar a percepção de todos ao seu redor apenas através do poder da simulação sonora. Nas florestas densas e úmidas da Austrália, habita um mestre que transforma o ar em uma ferramenta de domínio absoluto e que nos apresenta uma das mais fascinantes curiosidades do mundo natural, a ave lira. Esse animal não se contenta em ter apenas um canto próprio. Ele é o simulador perfeito, possuindo um aparelho vocal tão sofisticado que é capaz de reproduzir, com uma precisão assustadora, qualquer som que cruze o seu caminho, desde o canto de outras dezenas de aves até o barulho mecânico de uma motosserra, o disparo de um obturador de câmera ou o toque de um alarme de carro. Essa não é uma habilidade usada apenas para o lazer, mas sim uma estratégia de sobrevivência e de marcação de território que utiliza a manipulação da percepção alheia como sua arma principal. Enquanto o tardígrado foca em uma resiliência passiva e o polvo em uma inteligência distribuída, a ave lira utiliza o que chamamos de engenharia sonora para criar uma realidade onde ela dita as regras,
provando que o poder de adaptação pode ser tão sutil quanto uma nota musical e tão eficaz quanto um escudo de aço. Ao observar esse pássaro, percebemos que a verdadeira autoridade nem sempre vem de quem grita mais alto, mas de quem possui a sensibilidade necessária para entender as frequências do ambiente e mimetizá-las de modo a se tornar o centro das atenções ou o mestre do silêncio. No mundo das interações humanas e da comunicação persuasiva, essa lição da ave lira se traduz no que os grandes estrategistas chamam de espelhamento psicológico, uma técnica de ouro para quem busca criar conexão e autoridade silenciosa em qualquer ambiente. O mentor sábio compreende que, para conquistar a confiança de alguém ou para liderar um grupo, ele precisa primeiro aprender a ouvir com uma intensidade quase artística, capturando não apenas as palavras, mas o ritmo, o tom e a energia de quem está à sua frente. Essa estratégia de comunicação eficaz permite que você crie uma ponte invisível de identificação, fazendo com que o outro se sinta compreendido em um nível profundo, o que desarma defesas e abre portas que a força bruta jamais conseguiria arrombar. Eu já estive em mesas de negociação onde o destino de projetos gigantescos foi decidido não por quem apresentou o gráfico mais bonito, mas por aquele que teve a resiliência mental de ficar em silêncio, observar o som do ambiente e depois devolver ao interlocutor uma resposta que ressoava exatamente com as suas necessidades e medos ocultos. Essas curiosidades sobre a influência sonora nos mostram que a sobrevivência social depende muito mais da nossa capacidade de sintonia do que da nossa necessidade de autoafirmação constante, transformando cada conversa em uma oportunidade de exercer um domínio calmo e certeiro sobre a realidade que nos cerca. Para você começar a exercer esse ritual de poder na sua própria jornada, é fundamental que você treine o seu ouvido para que ele se torne tão apurado quanto o da ave lira, focando em ouvir o dobro do que fala. Uma ação prática de altíssimo valor é o estudo e a aplicação das técnicas presentes no livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, de Nicholas Butman, que detalha como o mimetismo corporal e vocal pode ser a sua maior estratégia para garantir a sobrevivência e o sucesso das suas ideias em ambientes competitivos. Ao aprender a mimetizar sutilmente o ritmo de quem você deseja influenciar, você gera uma sensação de segurança e familiaridade, que é a base de qualquer resiliência nos relacionamentos de longo prazo, permitindo que você navegue por conflitos com a elegância de quem domina a música da alma humana. Lembre-se que o tardígrado sobrevive ao vácuo pelo que ele é internamente, mas a ave lira domina a floresta pelo que ela é capaz de refletir externamente. E o equilíbrio entre essas duas forças é o que criará em você uma autoridade que ninguém poderá ignorar. Cultive esse silêncio estratégico, estude as nuances do seu território e use o seu dom para criar harmonia onde antes havia apenas ruído, pois é na maestria da comunicação que os grandes destinos são forjados. E agora que você compreende como os mestres da existência utilizam essas ferramentas para dobrar a sorte ao seu favor, o quadro completo da invencibilidade está quase desenhado diante dos seus olhos. Ao longo desta jornada, mergulhamos em curiosidades que desafiam a lógica e nos mostram que o tardígrado não sobrevive lutando contra a natureza, mas a hackeando. Ele nos ensina que a verdadeira sobrevivência não exige que você seja o mais forte ou o mais rápido, mas sim o mais difícil de matar emocionalmente. Essa estratégia de blindagem é o que separa os que quebram sob pressão daqueles que usam o caos como o combustível necessário para sua resiliência. Se você quer dominar o seu território, precisa entender que ser uma anomalia é a sua maior vantagem competitiva no mundo real e competitivo de hoje. Pense nisso como investir em ativos diversificados. Você protege o seu núcleo essencial enquanto explora novas e ousadas oportunidades de crescimento. Revisitamos a audácia do texugo, a regeneração do axolote e a capacidade da água-viva de pivotar sua própria existência sem qualquer apego ao seu ego passado. Vimos como a inteligência do polvo e a simulação da ave lira são ferramentas de estratégia que garantem uma autoridade e uma conexão que poucos desvendam. Essas lições de resiliência são o mapa para quem deseja sair da superfície e construir algo tão sólido que o tempo e a crise não apaguem.
Lembre-se que a sobrevivência no topo é solitária para quem não tem o código, mas para você, cada desafio agora é apenas um teste controlado. Aplique esses conceitos lendo A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, e verá que sua mentalidade nunca mais voltará ao tamanho limitado de antes. Agora que você possui as chaves mestras para essa existência impossível, eu quero saber, qual desses poderes animais você sente que mais precisa ativar hoje? Seria a audácia inabalável, a regeneração contínua ou, quem sabe, a resiliência estratégica do nosso Mestre Supremo, o pequeno e indestrutível tardígrado? Deixe seu comentário logo abaixo, pois quero saber quem está realmente pronto para hackear a própria realidade e parar de ser apenas um espectador passivo. Aproveite esse impulso, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma dessas curiosidades que realmente mudam o jogo da vida. A jornada para se tornar inabalável é um caminho contínuo, e estarei aqui para guiar cada passo seu rumo à maestria e ao sucesso.